Doutor Oscar, gostaria que o doutor Oscar nos falasse aqui sobre tratamento, prognóstico do vírus ebola e depois nós conversássemos um pouco sobre a abordagem que a Organização Mundial da Saúde e o CDC dos Estados Unidos estão fazendo com relação à possibilidade de transmissão do vírus ebola. Primeiro eu queria fazer um comentário com relação a um protocolo, né, do Ministério da Saúde, que hoje está disponível na internet, já tem um material que é um plano de contingência do Ministério da Saúde, ou seja, o Brasil tem uma organização com relação aos casos, né, suspeitos ou confirmados de ebola, né? Então esse protocolo está disponível na internet e ele, de uma certa forma, segue as orientações baseadas na sintomatologia. Então nós temos um indivíduo com suspeita de ebola, um indivíduo que vem de uma área, né, em que há a condição epidêmica da doença, né, os países do oeste africano, né, Guiné, Serra Leoa e Libéria, né, ultrapassando um período de incubação mais ou menos em torno de 21 dias, né, com manifestações, sinais e sintomas, ou associados também à presença de fenômenos hemorrágicos. Esse indivíduo é um suspeito, né, em que a confirmação seria feita num laboratório de referência, que hoje nós já temos a informação, que é o Hospital Evandro Chagas, em Belém do Pará, que faz a reação de polimerase em cadeia, em que você confirma com 2 exames com intervalo de 48 horas. Esse indivíduo, então, de uma suspeição, ele passaria para uma confirmação. E a partir daí você tem toda uma organização com relação ao transporte, isolamento e transporte desse doente para um hospital de referência, em que nós presenciamos o caso em Cascavel, no Paraná, que foi transferido, né, para o Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Fiocruz, né, e em Manguinhos. Então lá tem todo o procedimento padrão para receber esse paciente e iniciar o tratamento. O tratamento, na realidade, envolve um tratamento de suporte, que é um tratamento que inclui uma hidratação, que pode ser pela via oral, pode ser pela via venosa, tá? É preconizado pelo Ministério da Saúde antibiótico terapia endovenosa, especificamente com um antibiótico, a ceftriaxona, que é um antibiótico, e a partir daí existem drogas, né, antivirais e algumas alternativas. Dentre as drogas antivirais, nós temos o Favipiravir, que é uma droga japonesa que foi utilizada numa circunstância de pandemia de gripe, tá? E o Brincidofovir, que é uma medicação que tem sido utilizada nos Estados Unidos. Esses são os 2 antivirais mais conhecidos. Existem algumas outras drogas, né, que na realidade são drogas de caráter experimental, né, como o Zemap, né, o BCX 4430, quer dizer, existem variantes de anticorpos monoclonais, drogas, né, que se baseiam em estimular o sistema de defesa. E hoje, particularmente, o soro, né, do convalescente, o sangue do paciente tratado, né, é um sangue do paciente que sobreviveu ao vírus ebola, é um recurso importante, porque ele contém a resposta imunológica para uma defesa. Então, ele está sendo utilizado de pessoas que sobreviveram ao vírus ebola, de você fazer uma transfusão sanguínea e, naturalmente, estimular o sistema de defesa. Tá? As vacinas também representam uma forma de prevenção. E as vacinas, talvez a mais promissora hoje, é uma vacina desenvolvida por ingleses, né, e americanos, que se baseia em um adenovírus de chimpanzé, né, para trazer uma resposta imunológica. E essa vacina ela já está em fase de, claro, experimentação na população de Mali, né, que é o país africano ao lado da Guiné. Então essa é a grande expectativa, é a grande esperança que nós temos, que essa vacina realmente se mostre realmente efetiva. Doutor Oscar, o vírus ebola descortinou uma realidade que já existia anteriormente, mas que está sendo descortinada de uma forma
como muito visível, que é a distância, a diferença enorme entre países pobres e países ricos. A África praticamente não tem saneamento básico, na imensa maioria da sua população, e o vírus Ebola, particularmente, em situação de higiene ambiental e de respeito à biota local, ele teria sua importância reduzida em 99% provavelmente. A questão de maior periculosidade na África é a ausência de saneamento básico, que faz com que os seres humanos convivam com suas excretas e as excretas da população nas diversas comunidades com uma proximidade física muito grande. Isso é que gera essa curva ascendente de forma muito importante da incidência do Ebola. Enquanto que nos países do primeiro mundo, dos países da Europa e Estados Unidos e Canadá, a velocidade de transmissão, se é que ela venha a ocorrer antes de se ter vacina, seria mais lenta pela higiene ambiental. O que vem acontecendo na nossa percepção inicial? Que a Organização Mundial da Saúde e o CDC norte-americano vem focando a questão muito na higiene individual. Tanto que há uma semana nós estamos assistindo os órgãos de saúde pública dos Estados Unidos pesquisando onde, em que minuto, em que segundo que houve a transmissão do ponto de vista da higiene individual da colega enfermeira que se infectou no contato com os doentes. Eu perguntaria ao Dr. Oscar, não teria a mesma importância o trabalho de construção da vacina que o trabalho de saneamento básico nos países da África? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais desigualdade, César, pior para a humanidade, de uma forma geral. Nós temos um país com uma população razoável, né, com poucos profissionais médicos, poucas condições de atendimento médico, uma precariedade, né? A gente vê as fotos, né, de pessoas voluntárias, né, trabalhando em condições muito ruins, né? E dentro desse contexto é que a OMS, né, se mobilizou para fazer um grande mutirão para dar melhores condições para atendimento. Agora, melhores condições de atendimento é uma parte do problema. A outra parte do problema é você melhorar a condição de vida nesses países, né? São países pobres, né? Países que têm uma condição muito ruim, né? E dentro desse contexto, eu acho que é importante o mundo se conscientizar que nós realmente precisamos chegar mais próximo desses irmãos também. Eu acho que não adianta você ter uma desigualdade crescente, né, no planeta Terra e favorecer a poucos, de repente. Eu sou favorável, sim. Eu acho que a OMS tem que dar mais atenção para esses países, né? O vírus foi descoberto em 1976, né? Já vão 3 décadas. Já vão 3 décadas. Agora que foi decretada uma emergência internacional, porque há um risco, né, enorme, né, de propagação da doença, quando na realidade essas medidas já deveriam, vamos dizer assim, ter sido mais imediatas, né, mais emergenciais, atentando para tudo isso, né, para você ter melhores condições de atendimento, de higiene, de saúde pública de uma forma geral. Esse é um grande problema do continente africano. E é também um grande problema das populações pobres da América do Sul, da América Central. Então, a questão do Ebola é uma questão dependente de saneamento básico e dependente da miséria em alguns países da África que se alimentam de animais não domesticados, de onde se originaram os primeiros casos de contato com o vírus Ebola. Nós vamos encerrar aqui o presente bloco e daqui a pouco estaremos de novo para um bloco final no Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via, tendo aqui hoje a presença do Dr. Oscar Lara Rocha Júnior, professor da Faculdade de Medicina de Campos, mestre em doenças infecciosas parasitárias. Fique conosco. Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via.